Olá, muito bem. Eu quero trazer para vocês aqui hoje humanizando e inovando na gestão da pequena e média empresa. A inteligência emocional eh, pode auxiliar, pode ajudar na gestão dessas pequenas e médias empresas. Como se comportar o líder hoje perante essa tecnologia, essa evolução, essa aceleração que está aí, essa robotização? Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente pensa logo em inteligência e emoção. Emoção vem do latim emovere, que é movere, né? Mover mais o prefixo i, que denota afastar-se. Então, afastar-se é agir de imediato, tá? As emoções, elas revelam os nossos aspectos comportamentais positivos, negativos, conscientes e inconscientes. Isso significa afetividade, inteligência emocional, motivação, temperamento e personalidade do indivíduo. A nossa inteligência emocional e as nossas emoções diz muito sobre nós, sobre as nossas emoções, né? Sobre como é o indivíduo, como ele reage, como ele age perante algumas situações. Então, as emoções é um conjunto, as respostas químicas neurais. E ela surge quando o cérebro sofre um estímulo ambiental. E isso é externo, tá? Qualquer reação externa ou te provoca um susto, uma reação, uma defesa, isso é mais externo, tá? E o sentimento, que é uma resposta a essa emoção, né? O que eu senti, o susto, né? Primeiro a expressão, a emoção, depois o sentimento do susto, ele é mais interno, mas está muito conectado à emoção e o sentimento. Não tem como separar a emoção e o sentimento. Tive emoção, eu tenho o sentimento. Tá? Normalmente, esta é a sequência, é quase isso. Então, a gente tem vários sentimentos. Eu vou citar alguns. Sentimento de felicidade, né? O estado de bem-estar. Então, a gente consegue, na hora que está feliz, aparentemente, externamente, mostrar que eu estou feliz. Né? Gratidão, sentimento de apreço, né? A gente exibe isso e demonstra isso provocando um gesto de agradecimento, um aperto, um abraço, né? Um beijo, tá certo? Como também tem o sentimento do ódio. O sentimento do ódio, ele é mais intenso, né? Ele é a aversão a algo ou a alguém, tá certo? Então é importante que a gente tenha isso. O ódio geralmente não te deixa feliz, ele vai te deixar mais tenso, ele vai te provocar um fechamento, né, de expressões. Então, são alguns sentimentos. Eu tenho o sentimento da perda, que geralmente ele provoca a tristeza, né, a aparência de triste, de cansado, tá certo? Eu tenho inferioridade, que é um sentimento que alguém não é tão importante ou tão bom, né? Então, outras pessoas, você pode estar comparando com outras pessoas na inferioridade, né? A inveja, que é um sentimento de desejo ou insatisfação em relação a algo ou ao que pertence a outra pessoa. E tenho a vergonha, que é um sentimento de humilhação, de constrangimento, e por aí vai. A gente tem vários outros sentimentos, eu não vou estar aqui expressando todos, mas tem adoração, tem apreciação, tem diversão, tem ansiedade, né? Ansiedade é um sentimento de apreensão ou preocupação a algo ou alguma situação, né? A gente está vivendo hoje um período de muita ansiedade, né? Tem o temor, tem o estranhamento, tem o tédio, que é o sentimento de aborrecimento. A gente tem um sentimento de calma, né, de leveza, de serenidade, e ele é o oposto à ansiedade. Tem o sentimento de confusão, que é a falta de clareza, quando a gente não tem, né, as coisas muito claras, gera uma certa confusão em relação a algo ou a alguém. Mas é importante lembrar que essa lista, apesar de extensa, né, ela é uma lista individual, cada um tem o seu aspecto, né, de sentimento. Às vezes eu consigo sentir tristeza e às vezes não expresso isso totalmente de forma externa, às vezes isso fica mais interno. Então cada pessoa procede de um jeito em relação a sentimento
e emoções. É preciso que a gente aprenda a fazer essa leitura. Aqui o autoconhecimento é importante para isso, né? Então as emoções são liberações de hormônios, que geralmente têm curta duração, tá? Pode ser intensa, pode ser momentâneo, né? E é de dimensão externa, como eu falei, né? As emoções elas transparecem, né, com mais facilidade a alegria, a raiva, a tristeza, o nojo, né, e o próprio medo. São expressões externas. Né? Já o sentimento, que são mais internamente, é uma resposta que acontece muito rápida à emoção que você tem. Né? E é mais interno, como eu disse, às vezes você está com um sentimento que a pessoa não percebe de cara, você teria que externar a emoção, ou fisicamente, né? Ou verbalmente, e tem o sentimento ele é de uma duração mais longa, embora às vezes pode ter uma intensidade menor, mas uma duração maior, tá certo? A angústia, por exemplo, a irritação, a felicidade, você pode conter isso com um longo prazo, pode ficar irritado muito tempo, pode ficar com angústia muito tempo, da mesma forma que você também pode ficar feliz muito rápido, ou a irritação passa muito rápido, ou a angústia também passa muito rápido. Então, por isso tem muito a ver com o autoconhecimento, o autocontrole e a inteligência emocional de cada indivíduo. É importante que a gente comece a pensar nisso. O líder precisa muito trabalhar isso. As emoções possuem três básicas. A função primária, né? O que é uma função primária? São as emoções, aquelas emoções inatas, tá? A nossa vida instintiva, a nossa sobrevivência, né? A raiva, o medo, a alegria, a tristeza, ela é, como eu disse, muito interno, né? E ela é mais da nossa sobrevivência, né? Isso vem com a gente. Tá? A gente o medo, por exemplo, o homem desde a ancestralidade, ele saía para caçar com medo de ser comido, né? Com medo de ser engolido por algum animal. Então, ele já saía com medo, né? Precavido. Então, qualquer barulho, opa, foi um tiro, né? E é assim que a gente pensa hoje nisso aí. E a tristeza pela própria perda, né? A gente tem a emoção secundária, né? Como uma outra função. O que são as emoções secundárias? São aquelas que vêm impostas pela nossa cultura, pela nossa herança, pelas convenções sociais, né? Religiosas, culturais, econômicas. Isso vem com a gente, cultural. Nós temos as emoções de fundo. O que são as emoções de fundo? Né? As emoções de fundo são aquelas em que a gente fala assim, nossa, eu estou hoje cansado, com pouca energia. Então, isso está mais interno na gente. Então, são chamadas emoções de fundo. E eles são ela é mais induzida pelos estímulos internos. Quando a gente tem um sentimento muito interno, gera essa emoção de fundo, tá certo? Então, eu posso ter também um relaxamento profundo, né? Eu posso estar, mesmo com a fadiga, a energia, eu me entrego, eu relaxo, eu me solto. Isso tem muito a ver com ansiedade, com apreensão, né? Então, são mais sentimentos vindo do tá certo? Bom, foi só uma prévia, né, sobre emoções e sobre sentimentos, já que a gente tem um pouquinho de base disso agora. O que isso pode trazer para a gente no dia a dia nessa relação da inteligência emocional com a liderança e com a empatia? Como que a gente pode trabalhar isso numa liderança, principalmente na pequena empresa, onde as coisas são muito corridas, né? O líder precisa fortalecer o relacionamento. Por que fortalecer o relacionamento? Eu sempre digo isso. O líder tem que conhecer a equipe dele, tem que conhecer os colaboradores dele. Ah, mas eu tenho 50. Que leve 50 dias, que leve 6 meses, mas procure conhecer com mais detalhe os seus colaboradores, para que você possa ter o autoconhecimento seu, levando a conhecer com mais detalhes cada um, para que na expressão, no gesto, no comportamento e nas atitudes do outro, você consiga perceber as emoções e os sentimentos dele. Isso é muito importante. Então, fortaleça o relacionamento e esse conhecimento é consequência. Esteja sempre motivado e engajado com a sua equipe. Gere a motivação na sua equipe. A gente vive falando que não motiva ninguém, mas você saber o que motiva determinada pessoa, a gente consegue trabalhar isso para que a pessoa se automotive, né?
Então, esteja engajado com a equipe, isso é importante, faz parte da empatia da liderança e da liderança que tem uma inteligência emocional. Melhore a sua gestão de conflito, né? Acompanhe o conflito. Existe aquele que você só observa, existe aquele que você precisa interferir, existe aquele em que você precisa tomar uma posição. Então, aprenda a administrar conflitos. É importante para que você tenha uma boa gestão de conflito. Isso faz parte da inteligência emocional. Tomada de decisões mais assertivas. Tá? Treine tomada de decisão. Isso é treino. A gente às vezes fica receoso, com medo, mas aprenda a tomar decisões, mesmo que erre. Eu falo porque o erro traz aprendizado para a gente, o processo do erro. Você não pode continuar sempre errando. Errou, tudo bem. Agora, aprenda com o processo do erro. Onde foi que você errou? Por que você errou? Né? Converse, esteja engajado com a equipe, esteja bem relacionado com a equipe para que você trabalhe esse processo de erro. E crie uma cultura organizacional positiva. Seja otimista, leve a sua turma para o otimismo, reconheça as pessoas, reconheça as ações, isso é importante. Todo mundo gosta de ser reconhecido naquilo que faz, ser reconhecido por ser o que é. Né? Então, um líder emocionalmente inteligente é aquele que tem a autoconsciência. Ele reconhece as suas emoções e sabe como lidar com a emoção naquele momento. Então, isso cria um impacto na equipe, isso é legal. Isso cria uma autenticidade da consciência interpessoal. Bacana isso. Né? E tem uma visão sistêmica, porque o líder com a visão sistêmica ele consegue equilibrar o foco das pessoas e dos resultados. Ele cria uma harmonia sobre isso. Como que você pode ter autoconsciência? Praticando a autorreflexão, buscando feedback mais contínuo, mantendo aquele relacionamento com a equipe, isso é muito importante. Né? E estando consciente dos seus gatilhos emocionais. Quando eu mudo a minha emoção, quando eu estou com raiva, quando eu estou alegre, quando eu estou feliz. E para desenvolver uma visão sistêmica analise situações sob diferentes perspectivas. Tenha um conhecimento do seu entorno, busque o autoconhecimento para que você tenha base para considerar impactos em decisões. Né? Decisões em todo o contexto da organização, do contexto da equipe. Tenha empatia. Entenda a perspectiva da sua equipe, se coloque de fato no lugar do outro, inclusive a nível de sentimento. Tá? Como que você pode desenvolver empatia? Escutando ativamente, observando mais, seja a expressão verbal e não verbal das pessoas, porque aí você vai entender mais as pessoas. Tá certo? E tem habilidades sociais, se relacione, consiga criar um relacionamento maior com a sua equipe, para que ela também se relacione de forma mais integral. Isso é prática, comunicando de forma clara, de forma assertiva, estando mediando os conflitos, né, com imparcialidade e promovendo a cooperação entre os membros da equipe, entre você e a equipe, entre a equipe e você. Isso também é muito importante, tá certo? Então, o líder emocionalmente inteligente é aquele que consegue administrar as suas emoções utilizando de uma inteligência emocional, né? de uma inteligência que ele consiga perceber as suas emoções e aí criar espaço de autocontrole para isso. É um líder que tem uma comunicação não violenta, ele consegue conversar com as pessoas sem agressão, sem assédio, principalmente hoje, né? Não de forma agressiva. Então, aprenda a fazer isso, tenha esse jeito para conversar com a sua equipe, com o seu entorno. E é um líder que tem a escuta ativa, ele realmente centra, foca para escutar. Não é um líder que está aqui mexendo num celular e escutando o outro. Sim, entendi. Então, foco, escuta ativa é foco. Olho no olho, tete a tete, cara a cara, é assim que a gente fala da escuta ativa. Gratidão, era esse o tema de hoje, liderança e inteligência emocional, principalmente nas pequenas e médias empresas. Esteja atento, me siga para mais temas como este e a gente vai se vendo por aí. Namastê.